Hoje eu tô aqui com a Nina da hora, gente. O que é esse nome? Essa bruxa é a bruxa da tecnologia. Hoje a gente vai aprender muito com essa mulher incrível. Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Conta para essas pessoas, da onde você veio, quantos anos você tem, tudo que você faz na tecnologia, que a gente quer saber tudo. Então, primeiro, obrigada pelo convite. E eu tenho que explicar que o Da Hora não é nome artístico. Não é, gente, é o nome dela. É o meu sobrenome mesmo. A galera demora a acreditar, mas assim, como às vezes eu fico séria, as pessoas, tá, esse é o sobrenome. Eu sou carioca, mas eu sempre morei em Caxias, então eu me considero caxiense. Tenho 24 anos. Eu posso resumir minha história porque eu tenho 5 mães. Então eu fui criada basicamente por mulheres. O meu avô era a presença paterna que nós tínhamos, mas eu fui criada basicamente pela minha avó, minhas 3 tias e minha mãe. Eu gosto de iniciar falando porque muito de tudo que eu procuro fazer vem muito de todos os ensinamentos que eu tive em casa. Nenhuma delas são da área de exatas, mas todas são professoras. Como todas são das ciências, divide assim entre ciências humanas e ciências biológicas, eu fui aprendendo a respeitar e a entender como equilibrar os dois lados. Então, posso resumir que muito do que eu faço e muito do que eu sou é por causa dela. Como que é essa sua caminhada na tecnologia? Conta mais pra gente. Então, eu entrei na faculdade com 17. Aí eu logo depois entrei no estágio numa escola aqui da Zona Sul. Eu estudava em Petrópolis antes de ir pra PUC. Então eu fazia Caxias, Petrópolis, Lagoa todo dia. Nossa! E foi assim durante um ano, que era um estágio primeiro de tecnologia. E depois eles viram que eu ficava conversando muito com os alunos, tentando ensinar eles. Sei lá, cara, faz uma apresentação que vá além do PowerPoint. E aí os professores foram chamaram, você não quer fazer um projeto de programação com os alunos, um piloto? Assim, esse piloto foi que eu fiquei dando aula na escola por 3 anos. E foi o primeiro estágio, o primeiro emprego, porque logo depois eu fui contratada. Eu já estava estudando na PUC, eles ajudaram muito a incentivar eu fazer essa transferência, a correr atrás da bolsa, que eu não conhecia nada disso. E nesse meio tempo, isso já era entre 2015, eu conheci o Olab, se eu não me engano, em 2015. Que o Olab tinha um primeiro dia que era para você conhecer o espaço. E aí eu fui nesse primeiro Olab, que era apresentado pelo Gil e pela Sil. E aí eu comecei a frequentar, logo depois eu fiz parte da equipe, então foi muito assim, de entender que tinha um espaço aqui no Rio que promovia essas trocas, além do espaço que estava sendo criado na escola, então. E aí depois eu fui, conforme foi ganhando essa experiência, tanto da escola quanto do Olab e outros projetos que eu fui participando assim na faculdade, eu fui entendendo como a linguagem muda para diferentes plataformas. Você coloca numa sala um idoso, uma criança e um jovem adulto. Faz eles explicarem um para o outro o mesmo conceito. Você vê que a criança, ela vai querer explicar da melhor forma, porque para ela vai virar uma competição. Ela tá ali competindo com vocês. Quem explica melhor? Eu vou explicar melhor. E o idoso, ele já tá naquela de tipo assim, não, já tem toda a sabedoria, não todos, mas a grande maioria, já tem, né, a sabedoria de, olha, meu filho, se você não entendeu agora, eu posso explicar de uma outra forma para você, toda a paciência. E o jovem adulto fica no meio disso, porque ele não tem tanta paciência para explicar várias vezes o mesmo conceito. Também quer, de alguma forma, entra numa competição com ele mesmo e o ambiente que ele está inserido. Então ele fica meio que no limbo. Eu escutei muito isso quando eu tinha 22 anos. Você tá na fase do limbo. Eu falei, cara, que fase do limbo é essa? Tipo, olha, dos 21 aos 25 é aquela coisa que você é jovem demais para assumir responsabilidade, mas você também já é velho demais para não fazer as coisas. Eu ficava assim, cara, que merda, né? Que fase merda que eu tô. Mas... Tô super curiosa para você me contar uma coisa que eu quero muito saber como foi essa viagem lá com o pessoal da Apple lá. É um dos maiores eventos de tecnologias e desenvolvimento, né? Desenvolvimento para quem gosta de programar. E é feito pela Apple, mas aí vai todas as empresas, né? E aí tem esse laboratório, que é o Apple Developer Academy, que tem em algumas universidades do Brasil e na Indonésia e na Itália, que é um programa deles, para eles, que eles formam alunos de universidade. Você tem que estar necessariamente em alguma universidade, pode ser de qualquer curso, e aí você forma como desenvolvedor para aplicativos iOS, mas também como empreendedor. Tem muita apresentação em inglês, então eram muitos desafios, assim. A viagem foi quase o final de um desafio de 2 anos, que é a duração do projeto. Então lá você acaba apresentando muito todos os seus projetos, quase todos os seus projetos você apresenta em inglês pra galera da Apple. Então eu não falava muito bem inglês na época, assim. Eu tinha um listening e a escrita muito boa, porque aí foi com o YouTube, essas coisas assim, que eu fui desde os 15, aí no meu primeiro estágio eu entrei, tipo, eu ganhava, sei lá,
R$700. Fui pagar o curso de inglês. Aí eu consegui pagar por 1 ano. Aí depois de 1 ano, cara, não dava mais tempo, várias coisas. Eu fiz um acordo com a minha professora da época. A gente continuou fazendo a distância. Aí depois não deu também pra continuar. Ela, maravilhosa, a Daiane. Mas mesmo assim, ela sempre pergunta, ela sempre corrige as minhas cartas, ela corrige tudo que eu escrevo em inglês. Tipo assim, porque são 3 cartas que você envia. E um projeto. Então na época eu tava no laboratório, a gente virou o feriado da Páscoa. E esse feriado da Páscoa era aniversário da minha mãe. E a minha mãe tava assim, você não vai vir pra casa? Porque eu virei e fui virando. A gente montou um mutirão no laboratório, todo mundo se ajudando. Era a primeira vez de todo mundo pra tentar esse evento. Eu nunca tinha viajado pra fora, tanto que eu não corri atrás de passaporte, eu não corri atrás de nada. E aí no dia 1º de abril, era o dia que enviava o projeto. Aí eu enviei e fui pra casa, então deu tempo de comemorar com a minha mãe. E aí no dia 27 de abril era o resultado. E eu tava no laboratório. Foi saindo o resultado, a galera foi recebendo e-mail. Eu falei assim, cara, eu não vou abrir, porque com certeza eu não passei. Não quero chorar aqui, vou deixar fazer em casa. Aí meus amigos, cara, abre essa merda, abre, Ana, para! Você tem várias coisas, se você escreveu tudo isso no laboratório, na carta e tal, cara, como assim? Não sei o que, abre agora. Ficou todo mundo tipo assim, abre. Eu, caraca, fui sozinha assim, abrindo o celular. E aí eles enviaram o primeiro e-mail, que era o e-mail assim, seu projeto passou. Aí eu falei, caraca, eu fiquei feliz, saí pulando, pensei, vou fazer vaquinha, já tenho que pensar como é que eu vou colocar o texto do site, não sei o que. Aí meu professor virou e falou, olha e vê se você recebeu o segundo e-mail, que é o e-mail com tudo pago. E aí eu olhei e tinha esse e-mail logo em seguida. Eu tinha 2 semanas pra correr atrás de passaporte, visto e tudo. E eles estavam assim, cara, Ana, se você não conseguir, não fica triste. Tenta no próximo ano. Eu duvido, eu pedi a carta pra época, falei assim, cara, foi 1 semana passaporte, outra semana visto. E aí eram 2 semanas depois do meu aniversário, que eu faço no finalzinho de maio. Eu falei, cara, meu presente é dólar. Então eu saí pedindo dólar pra todo mundo. E tava R$4 na época e pá. O que eu gostei é que a gente ficou hospedado numa universidade e eu me senti naqueles filmes americanos. Tipo assim, você estuda e mora na universidade. Como é que é? Que ilusão que a gente fica dos filmes. Muito ansiosa pra conversar com as pessoas em inglês e saber se eu ia entender. Então eu tava entendendo muito bem e ainda tinha umas coisas que eu ficava travada. E eu fui destravando ao longo do evento, que é 1 semana. E aí teve uma foto que nós tiramos, acabou encontrando a galera dos outros academies, dos outros programas, e foi tirar uma foto geral. E aí essa foto eu mandei no grupo da família e minha mãe falou, cara, você é a única negra que tá aí? Você tá bem? Aí eu comecei a olhar ao redor e falei, caraca, no programa, desse programa que alunos fazem parte, eu era a única. A foto do Brasil também é a única. Eu falei assim, cara... Mas de toda, lá dos Estados Unidos também não tinha ninguém, nenhum menininho Nos Estados preto. Unidos tinha umas meninas assim, homem quase não tinha. Mulher tinha algumas que elas fizeram entrevista comigo porque o projeto dela era de cabelo. A gente formou um grupo de 5 e ficava conversando muito. E ela era americana. Isso. E aí ela falou, cara, eu tô fazendo um projeto de cabelo e eu tô assim chocada que eu vim pro evento e quase não tem. E na faculdade depois a gente debateu isso sobre diversidade, de entrar mais gente, pessoas negras e mulheres negras no programa. Então esse ano tá mais diverso. A gente ajudou no processo seletivo e tudo. Que legal. No programa pra estar gente, ela arrasa muito no laboratório. Tá dando consultoria pra Apple, assim, meu filho. Não é qualquer coisa que senta aqui não. Vai show, mulher muito. Mas assim, foi bem maneiro. Fora o evento em si e conhecer os engenheiros da Apple e visitar os espaços, sabe? Quando eu cheguei no Google, eu falei assim, caraca, e foi uma engenheira negra do Google que fez a tour comigo. Eu conheci uma das engenheiras que cuidava na época da parte do Google Chrome, do Google, e eles têm um grupo de negros dentro do Google como um todo. Grupos do Brasil, grupos dos Estados Unidos e cada Google da Itália. E aí eu conheci ela, que foi muito maneiro, toda a visita que ela fez, ela falou que tinha vagas abertas e tudo mais. Eu falei, pô, maneiro. Teve essa do Google, teve da HP também, que foi contato aqui do Brasil, mas acho que a melhor visita de todas, não menosprezando nenhuma, foi estar em Stanford, porque eu gosto demais. do espaço da universidade. A universidade é linda. E eu tinha estudado muita coisa de robótica vindo da universidade. Mas a viagem assim, em si foi muito importante. Mas é aquela coisa bizarra você vivendo em 2 mundos, assim, de conquistas, oportunidades desse tamanho, mas aí você também eu vivo uma outra realidade, eu vivo 2 realidades todo dia, sei lá. Como que essa galera que vende coisa no trem tem a mesma idade que eu, ou as pessoas que eu encontro vão ter essa oportunidade. Qual que é seu sonho, Nina? Eu quero que as próximas gerações se sintam confortáveis e tenham recurso e acesso para estudar perto de onde elas moram, para elas construírem esse habitat, essa comunidade, e não para não sair de perto e conhecer outros lugares, não, conhecer outros lugares, mas fortalecer quem está ali com elas. Eu quero ter um instituto de ciência em Caxias, então, tipo, mas a galera vai poder estar estudando ciência ali dentro em Caxias, então
Sigam essa pessoa. Nina da hora, gente. É sério, ela é muito da hora. Muito. Foi mais um Papo de Bruxa. Até o próximo.